Olá, meus amigos, vamos para mais uma rápida dica de direito administrativo, falando agora sobre formas de provimento. Bom, sabemos muito bem que formas de provimento são aquelas formas de preenchimento de um cargo público. Formas de provimento, formas de preenchimento. A nossa doutrina traz várias formas de provimento, a legislação traz várias formas de provimento. Eu quero trazer uma classificação doutrinária um pouquinho mais completa e temos como formas de provimento, em primeira análise, o provimento originário ou provimento autônomo, que é, em tese, aquele provimento em que você preenche um cargo público, vai ocupar um cargo público sem ter um vínculo prévio anterior. Então, uma forma básica de compreendermos o provimento originário e o provimento derivado. Provimento derivado. O provimento derivado, ele se subdivide em três espécies. O provimento derivado pode ser um provimento derivado vertical, em que você sobe de nível dentro da estrutura hierárquica da administração pública. Temos o provimento derivado horizontal, em que você vai mudar de cargo, não havendo elevação ou diminuição de um suposto nível hierárquico, você mantém uma mesma linha hierárquica. E, por fim, o provimento derivado por reingresso. Provimento derivado por reingresso. O provimento originário ou autônomo, ele é efetivamente a nomeação. O provimento derivado vertical pode ser a promoção e a ascensão, também chamada de ascensão funcional ou ainda transposição. O provimento derivado horizontal pode ser a readaptação, ou a transferência. E o provimento derivado por reingresso pode ser a reintegração, a recondução, o aproveitamento e, por fim, a reversão. Eis nossas formas de provimento, tomando por base a Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Civil Federal, o regime jurídico do Servidor Público Civil Federal. Naturalmente, esta dica tem uma primeira aplicabilidade para todo aquele que vai fazer um concurso federal, qualquer que seja o cargo no âmbito federal, e para quem vai fazer exame da OAB. Lembrando que no âmbito dos estados e dos municípios, você tendo o seu estatuto próprio, você vai ter as formas de provimento previstas no seu estatuto, que podem coincidir ou não com o Estatuto Federal.
Beleza? A Lei 8.112 não é uma lei nacional. É uma lei de aplicação apenas para a União, para as autarquias federais e para as fundações públicas federais. Notadamente, as fundações públicas de direito público federais. As formas de provimento na Lei 8.112 estão lá no artigo 8º da Lei 8.112, que detalha quais são. Mas nós vamos perceber que na Lei 8.112, a ascensão ou transposição não aparecem. A transferência também não aparece. Estavam lá e foram retiradas em 97. Retiradas por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade, na ADIM 231, de relatoria do ministro Moreira Alves, ADIM 231, o Supremo disse que estas formas de provimento, a ascensão e transferência, que violam o princípio do concurso público, não podem ser aceitas no Estado de Direito, têm que ser banidas da ordem jurídica. Então, a ascensão ou transposição e transferência declaradas inconstitucionais. Então, STF, ADIM 231, ministro Moreira Alves. STF, ADIM 231, ministro Moreira Alves. Inconstitucionais. E foram revogadas do nosso Estatuto Federal. As outras formas de provimento continuam lá na Lei 8.112. Lembrando que nomeação tem o seu artigo próprio, que é o artigo 9º, que vai falar que a nomeação vai se dar em cargo ou efetivo, isolado ou de carreira, ou em comissão, inclusive na condição de interino. A promoção está nos artigos 10, parágrafo único, e 17 da Lei 8.112, bem como está no artigo 39, parágrafo 2º da Constituição da República. A readaptação está lá no artigo 24 da Lei 8.112. Reintegração está no artigo 28 da Lei 8.112 e também no artigo 41, parágrafo 2º da Constituição da República. Recondução idem. Está na lei, no artigo 29, e no mesmo artigo 41, parágrafo 2º da Constituição da República. O aproveitamento idem. Está na lei, nos artigos 30 a 32 da lei, 30 a 32 da lei e no artigo 41, parágrafos 2º e 3º da CR. Parágrafos 2º e 3º da CR. E a reversão está lá na nossa lei, nos artigos 25 a 27. Basicamente, a nomeação é aquela forma de provimento em que eu entro e ocupo um cargo público. Regra geral, se é cargo efetivo, oriundo de um concurso público. Se é cargo em comissão, vai depender da situação específica. A promoção é aquela situação em que, estando dentro de uma carreira, eu mudo de classe naquela minha carreira, subo de categoria, avanço funcionalmente na minha carreira. Promoção. Readaptação é aquela situação em que eu estou em um cargo, sofro uma limitação física ou mental neste cargo e vou para outro cargo compatível com a limitação sofrida. Neste caso, nós temos, na readaptação, vacância daqui e provimento daqui. Na promoção, idem.
eu tenho vacância no padrão anterior, no cargo de número 25, e avanço para o padrão superior, avanço para o cargo de número 26, vacância e provimento. A reintegração é aquela em que eu fui demitido, invalido a demissão, e ao invalidar a demissão, eu volto para o cargo anteriormente ocupado, pela reintegração. É o reingresso, é a reinvestidura do servidor que invalidou sua demissão. A recondução de forma genérica é o retorno ao cargo de origem de um servidor estável. Detalhe, para que ocorra a reintegração, à luz da Constituição da República e à luz da lei, de certa forma, e a recondução à luz da Constituição da República e da lei, eu tenho que ser estável. Reintegração e recondução, institutos para servidores estáveis. A recondução no artigo 29 tem uma variante, tem duas possibilidades, né? Duas variantes, sendo que ou a recondução decorre do retorno do reintegrado, ou a recondução decorre de uma situação em que uma pessoa, ocupando um cargo, deixa este cargo vago, declara vacância, vai assumir um outro cargo e dentro do estágio probatório, nos limites do prazo do estágio probatório, ela, ou a pedido ou de ofício, volta reconduzida ao cargo de origem. Aproveitamento, também instituto para servidores estáveis, porque o aproveitamento, com previsão na Lei 8.112 e na Constituição da República, basicamente, é o retorno ao cargo daquele servidor que estava em disponibilidade. Aquele servidor inativo em disponibilidade, recebendo proventos proporcionais ao tempo de serviço. Se ele é inativo, recebe proventos. A disponibilidade é um direito de inatividade, como é a aposentadoria, a disponibilidade é um direito de inatividade. Disponibilidade própria para os servidores estáveis também. E a reversão é o retorno do aposentado. Aquele que se aposentou por invalidez ou se aposentou voluntariamente na forma da lei, será ou poderá ser revertido. É o retorno do aposentado ao cargo anteriormente ocupado. Beleza? Formas de provimento. As formas de provimento hoje válidas na nossa legislação federal, 8.112, nomeação, promoção, readaptação, reintegração, recondução, aproveitamento e reversão. Classificação que a doutrina dá, classificação já mencionada em julgados do Supremo Tribunal Federal e mencionada por alguns autores. Beleza? Aquele abraço, até a nossa próxima dica.